Olá, pessoal, começando outra live, porque aquela travou antes de começar. Então vamos aqui esperar o pessoal entrar novamente. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso projeto, quantas portas cabem numa porta. Oi, Bismarck, eu não sei o que aconteceu, foi um fantasma aqui nessa live, mas agora já está tudo normalizado. Pessoal chegando. Aí vocês podem pedir. Você vai entrar pelo perfil do Retratos de Esperança, Bismarck? Deixa eu chamar aqui. Cadê a Cris? Deve estar entrando. Deixa eu ver aqui. Ei, Cris! Tudo bom? Gente! Querida, aqui é igual Tá. aqueles passeios do Nordeste, que o cara que dirige o bugre pergunta: Madame, é com emoção ou sem emoção? Aqui é com emoção, Com entendeu? emoção. Tem que ser com emoção. Tudo Não, bom, quando travou querida? tudo Que aqui, eu já fiquei alegria! desesperada. Oi, minha querida Clarice, que Deixa bom eu te ver ver se aqui. Bismarck. Bismarck, Ah, você. muito bom. Deixa eu chamar ele de novo. Isso. Oi, Bru, Retrato. Maurício. Ah, eu já chamei, Bismarck, eu te convidei pelo Retrato de Esperança. Você consegue aceitar? Ou você me chama de novo aqui? Ai, muita emoção para um dia só, viu? Oi, Eunice. Muita. Eunícia! Ah, aqui. Gente, História com Bolinhos entrou, professor Boulos, que honra! Aqui, Bismarck entrando. Oba! Gente, é muita As emoção. portas estão se 2 lives com a abrindo. fraternidade num dia só. Olá, queridas. Ei, tudo Como bom, é que vocês querido? estão? Tudo Tudo bem? bem? Ai, levei um susto quando travou tudo aqui. Falei, ah, não, por favor, que outro dia travou tudo, né? Assim, travou que quando a gente fez com acho que com a Marcele, se eu não me engano, deu uma travada que eu não conseguia nem sair da live. Ela congelou, assim. Eu falei, ai, não, hoje não, tá chovendo aqui. Falei, era só o que faltava, né? Mas muito obrigada, Bismarck, por você estar aqui com a gente, Cris também. A Cris é uma das autoras, Bismarck. E, assim, 2 lives com a fraternidade no dia é muito para um pobre coração, entendeu? Porque cada vez que a gente faz uma live com vocês, a gente fica assim muito mexida, muito emocionada e muito certa da escolha que a gente fez de doar os nossos direitos autorais para a fraternidade. Só para contextualizar, se alguém não sabe, a Cris faz parte, né, de um grupo de alunas e alunas e aluno, porque são várias mulheres e um só homem, fora o nosso ilustrador, né? E estão fazendo parte desse livro que se chama Quantas Portas Cabem numa Porta. E nós estamos publicando o livro pela editora Casa do Lobo, e a editora Casa do Lobo está fazendo junto com a gente, só que a gente está fazendo pela campanha no Catarse, né, aquele site de financiamento coletivo, porque a editora Casa do Lobo nasceu na pandemia, assim como essas oficinas virtuais nasceram na pandemia, sabe, Bernardo? Eu já trabalho com oficinas há muitos anos, mas as virtuais nasceram na pandemia por pedidos, e como disse a Fernanda, era para ser 2 meses com cada turma. Uma está comigo há 1 ano e meio e a outra há 1 ano e 4 meses, assim, né? O povo. E aí, por conta da gente ter esse tempo grande, a gente pôde desenvolver esse trabalho tão bonito, né? Feito em equipe, com um tema. E eu acho que esse tema tem muito a ver com o teu projeto, né? Com Retratos da Esperança, porque eu fiquei fuçando lá e vi uma coisa escrita, acho que está no teu Instagram, não no do Retratos, que tem até um textinho que fala de porta, né? Até copiei aqui, estava escrito assim lá numa das fotos. Por favor, não feche a porta, me aceite como eu sou. Eu sou filho da poeira, sinto pó em minha volta. Se você me fecha a porta, sei que o amor ampara-me, abraçando-me, sublimando-me, envolvendo-me, adorando-me, querendo-me bem, o amor, né? O O amor, né? O amor. amor sempre Nossa. salva, né, Bismarck? Então, conta um pouco pra gente do Retratos de Esperança, né? Retratos de Esperança.
de que abre esperança. tantas, constrói casas e abre portas, né? Conta pra gente como é que isso nasceu, como é que é essa história. Fala um pouquinho, porque é um dos projetos que para o qual esses direitos autorais do livro, né, vai ser destinado. Gente, boa noite. Boa Quero noite. agradecer principalmente a você, Ana, a Cris, né, a todos os envolvidos no livro, no projeto. Dizer que são por conta de tantos corações que se unem a nós aqui no sertão da Bahia que nós conseguimos caminhar, tá? Você está onde, Então, Bismarck, exatamente? Em que cidade você está? eu estou hoje em Jacobina, norte da Bahia. Já é uma cidade que tem uma vegetação totalmente linda, complexa. A gente tem aqui da Caatinga, a gente tem aqui Cerrado, a gente tem mata. É uma região incrível. Mas nós atuamos em 12 municípios da Bahia, né? Do extremo sul da Bahia, que ali divisa com Minas Gerais, Ribeirão do Largo, ao norte da Bahia, que é Canudos, Jacobina, Revirolândia, Valente, né? As cidades mais próximas. E estar aqui e partilhando com vocês, ouvindo, né, você novamente recitando esse poema de um querido amigo. Esse poema é de Mateus Aleluia. É uma música cantada por ele, né? Mateus é um grande amigo, um parceiro de fé. É um irmão, é um pai, na verdade, que me ensina muito. O Mateus é um cantor baiano. Já deixo, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, irão adorar as letras do Mateus. É um senhor que canta sobre a importância do amor e o do servir. Então, o Retrato de Esperança, ele nasce em 2015, tá em meu coração. Eu sou fotógrafo, tenho 30 anos de idade, sou do sertão da Bahia, do interior, de uma cidade muito pequena, 14 mil habitantes, Retirolândia, uma cidade, a terra do sisal. É uma cidade maravilhosa. Eu cresci no sertão em uma família pobre, né? Uma família que muito igual à maioria das outras famílias na minha cidade. E lá eu fui crescendo e observando que a gente vive num país, né? Eu falo do Brasil, né? Numa região, principalmente aqui no sertão, no Nordeste, aonde o pobre ele não é visto com dignidade. Ele é visto sempre como inferior e como menor. E eu cresci querendo expor as mazelas que me rodeavam e rodeavam as pessoas ao meu redor, aos meus irmãos, aos meus primos, aos meus vizinhos. E eu sempre analisava o seguinte: ninguém vai me ouvir. Eu era um menino, 10, 12 anos de idade, já pensava assim. E aí eu tinha medo de expor o que eu pensava. E aí comecei a ler muito Clarice Lispector, comecei a ler muito Caio Fernando de Abreu, que foi me ensinando ali muitas coisas. E um certo dia, aos 16 anos de idade, eu descobri o Orkut. Em 2008, eu tive uma experiência com a fotografia. Na minha cidade, naquele tempo, tinha 8 mil habitantes. Eu não tinha acesso à internet, né? Eu venho de uma família pobre, não tinha computador em casa, a gente não tinha... Manhinha é analfabeta, meu pai é analfabeto. Meu pai pedreiro, minha mãe trabalhava no motor de sisal. E a gente não tinha dinheiro. Eu dormia numa cama de cimento, eu, meu irmão e minha mãe. Né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. A gente passou por um processo muito difícil, né? De falta de alimento, uma seca no sertão. E então, quando eu fiz 16 anos, eu fui convidado a trabalhar na Lan House. E aí eu me deparei, quando abri o Orkut, com uma foto do querido, um amigo também, o Evandro Teixeira,
que mora no Rio de Janeiro, é um fotógrafo documental. E eu vi, a primeira coisa que eu abri no Orkut foi essa foto. E aí, eu falo que o Espírito da Verdade, de Deus, falou no meu coração naquele momento. Você precisa ser um fotógrafo. E naquele momento eu decidi me tornar um fotógrafo. E aí eu lembro que de imediato eu fui pesquisar. Na época eu ganhava R$ 7 por mês. Então eu fui pesquisar o valor de uma câmera, era muito caro, muito caro, muito caro. E aí eu cheguei em casa todo feliz, com sonho, com a porta do coração aberta, com os desejos aflorados. Eu chego em casa e falo, maninha, eu quero ser fotógrafo. Mãe olha para mim, olhou, analisou, ficou calada. E aí eu falo para ela, maninha, o dinheiro que eu ganho, eu vou pegar e comprar uma câmera. Aí ela falou para mim, meu filho, o dinheiro que você ganha é pra gente comer. E aí eu fui chorar, né? Fui chorar, mas meditei naquilo, fui falar com Deus. Jesus, ele é muito presente na minha vida. E eu falei, Jesus, o Senhor entende o meu sofrimento, porque o Senhor vivenciou tudo isso aqui, todas essas faltas. E aí fiquei em paz e fui estudar fotografia. Só que eu estudava na Lan House, todo dia eu estudava. Eu li os textos, pesquisava sobre fotografia e passei 2 anos, de 2008 a 2010, estudando fotografia. Eu já era um técnico em fotografia sem nunca ter visto uma câmera na minha vida, profissional, pessoalmente. E aí minha mãe arrumou um emprego, nessa época, faxineira, ela trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo, e ganhava R$ 70 por mês. 2 anos se passaram, eu precisava de uma sandália, eu já estava no último ano do ensino médio, e aí manhinha chega em casa, me chama, e eu vou lá feliz da vida, porque era a minha sandália que eu precisava, né? E é quando eu abro a caixa, uma câmera fotográfica. Mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, eu acredito nos seus sonhos. Ah, E naquele momento, eu percebi que existe uma porta gigante na minha frente. Uma porta de esperança que eu podia adentrar nela e usufruir tudo aquilo de bom, de amor, de misericórdia e de compaixão. Maninha, analfabeta, vindo da roça, ela juntou dinheiro durante 2 anos para poder comprar uma câmera que no tempo custou R$ 480 e me deu. E a primeira foto que eu fiz, ela abriu uma porta gigante para mim, que foi de um andarilho. Eu fiz a primeira foto minha, foi uma foto preta e branca. Fiz essa foto, fui para a escola, porque eu queria contar a história do povo, sabe? E a minha sacada de querer me tornar fotógrafo é que eu pensava, se alguém do Rio de Janeiro publicou uma foto lá, e eu aqui em Retiro, no fim do mundo, que o povo chamava assim lá na minha cidade, posso ver, eu posso publicar uma foto aqui e alguém do Rio vê e vir aqui nos ajudar no sertão. Então, eu quis me tornar fotógrafo em 2018 para eu poder mostrar para as pessoas que existia uma fragilidade de um sistema que não consegue enxergar muitas pessoas em estado de necessidades básicas, de dignidade de vida. Eu queria poder abrir só portas, mas eu não queria me mostrar, porque eu não queria, não era eu não queria ser a fonte, eu queria que a fotografia falasse por mim. E quando eu fiz a foto, a mãe me deu a câmera, depois de 2 anos, eu ganhei um concurso a nível municipal, regional e estadual. E essa minha foto viajou para 4 continentes e eu pude contar a história de Zezé, que é o rapaz que eu fotografei. Era um andarilho de olhos brancos, ou de olhos azuis, de pele branca, que foi o primeiro andarilho a passar na minha cidade. E todos tinham medo dele porque era chamado Homem do Saco. E eu fui lá conversar com ele, registrei a vida dele, uma história incrível, incrível. E eu contei essa história e aí as coisas foram acontecendo. Me tornei um fotógrafo, comecei a ganhar visibilidade na minha cidade. Logo depois, em 2012, eu comecei a viajar com algumas bandas a nível nacional.
trabalhei com bandas de forró, de pop rock, gospel. E fui viajando, conhecendo outros lugares, até que em 2015 eu volto para minha cidade natal, que é Retirolândia. E aí totalmente mudado, né? Cabeça mudada, coração mudado, a- um pouco mais sofrido, porque quando a gente sai do nosso ninho, a gente entende que a gente precisa realmente passar por outros lugares e dali a gente leva as dores e as alegrias. E aí, quando eu volto para Retirolândia, eu enxergo a maior seca da década. Nós somos da região do sisal. Nós somos os maiores produtores de sisal do mundo. São mais de 12 municípios que produzem sisal, né, que para países. E eu volto em 2015 e o sisal está acabado. A gente passou 3 anos sem chuva. E eram milhares, milhares de famílias desalojadas, pessoas passando fome. E naquele momento eu falei com Deus. Eu sei que o Senhor me levou para muitos lugares e usufruí de muitas coisas para que eu pudesse fazer algo. E foi quando eu lancei o projeto Retratos de Esperança, que era o quê? Eu cadastrei 12 famílias, as mais necessitadas da minha cidade, e comprava 12 cestas básicas por semana. Era uma questão minha, de Bismarck, sabe? Eu queria poder fazer algo, porque eu tive a oportunidade, por mais que eu saí de uma cidade pequena, de uma família pobre, eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro, de comprar o que eu queria, de viajar, de conhecer lugares diferentes. Então, era uma coisa muito minha de querer fazer algo, né? Eu falo que era, talvez em mim, era a sensação era de querer pagar, né, alguma coisa. E aí essa motivação me levou a fazer as palestras. Eu comecei, né, a comprar do meu dinheiro, só que o dinheiro foi acabando. Eram 12 cestas básicas por semana. No final do mês, o dinheiro não dava. E aí foi quando eu comecei a levar as palestras, a história das pessoas. Eu fotografava as pessoas, fazia vídeos e levava para as escolas. E aí eu comecei a arrecadar 12 mil quilos de 12 mil quilos de alimentos por mês com essas palestras. E esses alimentos eu pegava, levava para mais famílias, comecei a atender em outros municípios. Em 2016 eu abri uma escola de música, uma escola de fotografia, e aí a gente começou a expandir o projeto, as pessoas começaram a entender que ali vidas estavam sendo transformadas. Em 2017, em 2016 eu cheguei a Canudos, que era uma região muito pobre, casas feitas de taipa, famílias que sobreviviam com 20 litros de água por mês. E eu voltei novamente para a minha região. Em Santa Luz existia uma família com 17 pessoas que moravam dentro de um lixão há mais de 40 anos. E aí, em 2017, no meu momento de reflexão com Deus, eu falei, Senhor, Tu prometestes vidas em abundância a todos, né? E quando a gente fala em abundância, é uma vida feliz, alegre. É uma vida onde as pessoas possam usufruir da existência. E eu falei assim, Deus, me ajuda a poder partilhar aquilo que o Senhor me deu para os meus irmãos. Só isso. Que é a alegria de viver. É a alegria de ser abraçado por pessoas. É a alegria de ter uma família. E foi então que eu lancei meu primeiro livro, em 2017. Eu lancei o meu livro de fotografia, o Retratos de Esperança. E aí eu vendi 350 cópias. Foi um livro sem patrocínio. Nós sabemos as dificuldades, né, de lançar um livro. Sem financiadores. E com esse livro deu para construir a primeira casa do projeto. E aí eu construí a primeira casa em Santa Luz. Né, com dinheiro, na época eu vendi alguns equipamentos fotográficos, porque o dinheiro não tinha dado, e com o restante a gente construiu uma casa para 10 pessoas. E aí o que chamou a atenção nessa construção em 2017 foi que a Dona Maria, que recebeu a casa, ela ficou um dia na casa. Um dia. E aí
isso já foi no final de 2017, e eu voltei novamente lá para Dona Maria, eu e o Wagner, da Fraternidade Sem Fronteiras, nós voltamos. Estava eu, o Wagner, o Paulinho e o Silmar. Nós voltamos e o Wagner perguntou assim para Dona Maria o porquê ela não estava morando na casa. A casa era linda, uma casa grande, 4 quartos. E ela falou assim, meu filho, como é que eu posso sair do meu lar, que era o lixão, para ir morar em uma casa e eu não poder levar os meus animais? Eram mais de 130 animais entre gatos e cachorros, que ela cuidava dentro do lixão. As pessoas iam matar esses animais dentro do lixão e ela cuidava. E foi quando nós decidimos, junto com a Fraternidade Sem Fronteiras, construir o Canil de Dona Maria. E, novamente, um livro, que foi do Jaime Ribeiro, nos possibilitou manter esse canil. Ele doou os direitos autorais na época, né, para o projeto, para o Retratos de Esperança. Nós fizemos ali um trabalho incrível junto com a Fraternidade Sem Fronteiras e com o Jaime Ribeiro. E aí o projeto foi tomando forma, né? O projeto, eu fui entendendo também que o assistencialismo, ele ajuda. É muito importante, né? Eu sempre falo, a gente precisa começar como a gente pode. Se é um abraço, se é um bom dia, se é doando tudo que tem, se é da forma que a gente pode, que está ao nosso alcance. E aí eu entendi que eu podia unir mais pessoas, pessoas poderiam se unir mais comigo e a gente fazer mais. Em 2018, nós nos unimos à Fraternidade Sem Fronteiras, né? Fomos abraçados pela Fraternidade Sem Fronteiras e aí começamos um projeto maior, que é de construir vilas autossustentáveis pelo sertão baiano. Em 2019, nós construímos a primeira vila, iniciamos a construção da primeira vila autossustentável, que fica em Canudos, é uma ecovila. Hoje, nós temos poços artesianos, cozinha comunitária, temos uma escola que funciona lá dentro. Eu lancei meu segundo livro, o Retrato Esperança 2, junto com os Caçadores de Bons Exemplos, que são pessoas incríveis, a Yara e o Edu, são pessoas maravilhosas. E em 2019, tivemos um padrinho muito especial, que é o Alok, que também nos abraçou com muito amor. E eu fui trabalhar com o Alok em 2019 como fotógrafo. Nesse processo, a gente desenvolveu, né, a estrutura da Ecovila lá em Canudos. E agora nós estamos em Jacobina, né? Lá em Canudos, nós atendemos 256 famílias. São mais de 900 pessoas atendidas pelo Retrato de Esperança em Canudos, Bahia. Casas, né, todas as casas refeitas, escola, cozinha comunitária, horta comunitária, perfuração de poços. Fazemos caravanas mensalmente, né? Estamos voltando com as caravanas agora, graças ao nosso bom Deus. E a fotografia, ela tem sido essa porta de conexão para muitas almas. E ficamos muito alegres, eu fico muito feliz em estar aqui hoje, partilhando isso com vocês, porque em outubro de 2021, no ano passado, o João Jardim, que é um diretor do Rio de Janeiro, junto com o Marcos Prado, né, o João Jardim, ele lançou Lixo Extraordinário e o filme de Getúlio Vargas. Ele nos liga, né, a produção da produtora Zazen, para filmar um documentário que vai estrear nos streamings, né, do Brasil, aí talvez na Netflix, na Prime, na Telecine, agora em junho ou julho, contando a história do Retrato de Esperança, e a minha história. Olha. E eu lembro disso porque quando eu quis ser fotógrafo em 2008, o meu desejo era que alguém do Rio de Janeiro ouvisse a minha história e contasse para o mundo. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, Ana e Cris, é a oportunidade de poder falar assim, tenham esperança.
As portas estão à nossa frente. E como diz um livro, né? Tem um livro incrível que é um cavaleiro preso na armadura de ferro, que vai contando a importância de abrirmos as portas da vida. É dizer que todo encontro é uma oportunidade de abrirmos portas. Todo encontro é uma grande oportunidade de abrirmos portas. Então, fico feliz, com o coração cheio de alegria, em poder ter esse encontro com vocês e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Que as portas da esperança e do amor possam existir em nossas vidas, tá? Então, o Retrato de Esperança está aqui na Bahia, está disponível para a visita de qualquer pessoa que queira conhecer de perto, ter uma vivência. Nós temos caravanas que ficam 5 a 15 dias, você tendo uma experiência nas comunidades quilombolas, sertanejas, tendo experiências culturais, espirituais, vivendo de uma forma com conexão com a natureza, seja na mata, na caatinga. Então, nós deixamos em aberto, para que, se você tiver interesse, pode entrar em contato no nosso direct, que nós entraremos em contato com qualquer pessoa para recebê-los com amor e com esperança aqui no sertão. Gratidão. Olha, tá? já estou querendo marcar minha passagem, viu, Luiz Marco? Porque eu estou aqui. Bom, primeiro dizer, assim, da minha alegria de ouvir a tua história, sabe, assim, eu estou profundamente emocionada, as pessoas estão comentando aqui, né, da emoção. A Laila que falou aqui quantas portas se abrem dentro de uma porta, né, que live linda. E é muito bonito, sabe, a gente está aqui te ouvindo com toda essa força do teu relato, né, porque a gente acredita muito nisso, sabe, Mismark, de que a gente tem que começar, né? A gente começa uma pequena história e ela vai se ampliando. A gente não tinha ideia quando nós escrevemos o livro, né? Assim, várias das pessoas que estão nesse livro já escrevem há muito tempo, eu já estou há 30 anos, né? Você tem 30 anos, eu estou há 30 anos escrevendo, né? Então, assim, você tem a idade para ser meu filho é mais velho que você, né? Então, assim, é tão lindo te ouvir, sabe? Porque dá uma esperança, né, cada vez maior, porque eu acredito muito na vida, eu acredito muito na potência das pessoas, eu acredito muito no trabalho do bem, sabe? Porque eu acho que é assim que a gente muda o mundo, né? Começando, fazendo. Ouvi a tua história, eu falei isso hoje mais cedo na outra live, me lembra muito a história de Anália Franco, que foi lá, começou, abriu portas para milhares de pessoas com educação, com vida digna, sabe? Com a oportunidade daquela pessoa caminhar sozinha depois, né? Quando você cria uma ecovila, você está dando a oportunidade da pessoa autogerir toda uma história, mas a partir do momento que ela já tem uma dignidade para começar a partir daquilo, né? E que bonito isso tudo, né? Assim, bonito, lindo quando a tua mãe vai e compra, né, a câmera para você, porque ela acredita no seu sonho, né? Os meus pais acreditaram no meu sonho, a minha história é absolutamente diferente da sua. Mas, assim, eu tive pais que acreditaram quando eu dizia que eu ia ser escritora, né? Porque era uma época que as pessoas falavam, escritora, a ganhar dinheiro como na vida sendo escritora, né? É complicado, mas a gente está aqui, né, há 30 anos batalhando esse espaço. E eu acho que esse livro, quando a gente pensou, não, nós somos 18 autores, vai dividir o direito autoral por 18? Não dá nada para cada um. Mas o que não dá nada para cada um, dá muito para alguém. Né? E aí a gente pensou, para qual instituição? Porque partiu da própria editora Casa do Lobo, fala assim, eu já participei de uma das pessoas da editora, que falou, participei de um livro que a gente doou os direitos autorais para uma instituição. Aí eu falei, agora, conversei com os autores, ninguém titubeou, todo mundo falou, vamos. E aí por que a gente pensou na fraternidade? Não poderia ter sido mais assertivo. Porque abre portas para muitas pessoas em muitos lugares de uma forma muito diferente, né? Então, cada vez que a gente está tendo um encontro desses com vocês, eu estou saindo assim mais mexida e falo, ai meu Deus, quanta coisa para fazer nesse mundo ainda, né? Mas que bom que a gente tem gente que se reúne, né, Cris, e pode fazer isso. Cris, estou vendo a carinha dela, está emocionada ali também. Eu me segurei aqui para não chorar, porque a tua história é de uma potência, né, Cris? E só mostra que a gente tem que fazer, a gente tem que acreditar, né?
E Fala aí um Ana, pouquinho, Cris. Ana, assim, eu não acredito no acaso, né? A nossa amiga Lara, que está aqui na live, ela tem uma frase que é um verso de Vinícius de Moraes, que diz que a vida é a arte do encontro, ainda que haja tanto desencontro pela vida. E olha, Ana, eu não podia estar em outra live senão com o Bismarck. Bismarck, eu sou professora aposentada da Nossa. escola pública, onde eu trabalhei 26 anos, sempre trabalhei com escola de comunidade. E sei bem de onde você fala, sabe? Sei bem. Pisei muito no chão da escola, onde eu via muitos Bismarcks, sabe? E hoje eu me deparo com muitos alunos bem que estão realizando os seus sonhos e que me encontram e que falam, tia Cris, lembra de mim? Então, isso é um presente. E o meu filho, Bismarck, que agora está morando em Niterói, faz produção cultural, ele também, na pandemia, ele despertou para a fotografia, sabe, Bismarck? E ele começou a fotografar pela janela do nosso prédio. E quando ele saía para ir à farmácia ou supermercado, os trabalhadores da pandemia, aquelas pessoas que são invisíveis, como as pessoas com as quais você trabalha. Então, ele estava numa escola, ele fez um documentário com um amigo, Trabalhadores na Pandemia, mostrando que, assim, tudo que a gente dizia, fique em casa, se cuide, quantas pessoas não puderam ficar em casa, quantas pessoas estavam lá por nós para nos atender, para nos fazer ter as coisas que a gente podia ter em casa. Então, assim, ouvir a tua história, ouvir essa mãe que dá uma câmera quando o menino espera um chinelo, eu fiquei extremamente emocionada, porque a Ana sabe um pouquinho da minha história. Eu também, durante muito tempo, guardei os sonhos de lado, sabe? Porque a gente tem sempre a tendência de achar que, assim, imagina, eu vou escrever. Não, não, não. Mas um belo dia, o meu caminho cruzou com o da Ana, né? E ela abriu uma porta, um portão para mim, capaz de me fazer estar aqui hoje e ter esse orgulho de saber que a gente vai conseguir esse financiamento, porque quem está aqui nessa live, quem vai assistir essa live depois que eu vi a sua história, tenho certeza que vai ficar absolutamente tocado, porque você fala da vida real, você fala do espaço daqueles a quem são negados os sonhos, e você traz essa possibilidade de sonhar. Sabe, quando você acolhe o canil, quando você acolhe o andarilho, e quando você diz assim, com tanto orgulho, meu pai e minha mãe eram analfabetos. E aí a gente vê, sabe, Bismarck, que eu sempre falei isso para os meus alunos, você pode ter um maior diploma, doutor, pós-doutor, mas se você não for doutor dos sentimentos, da vida, da empatia, de nada adianta. Então, assim, esse livro é a realização de muitos sonhos e vai abrir muitas portas. Para mim, é a primeira vez, né? Nunca tinha imaginado que eu pudesse estar num espaço como esse, conhecendo uma pessoa como você, e eu tenho certeza que essas portas, né, que a gente vai abrindo com esses nossos encontros, elas de fato são quase que porteiras, né, Bismarck? Por onde passa, sabe? Muita esperança, muita alegria. A gente sabe que é duro, a gente sabe que é difícil, mas é bonita e é bonita essa vida, sabe? Porque tem gente igual a você, tem gente igual a Ana. Não é com esse sorriso lindo. Gente. Não, e você falou uma coisa, Bismarck, que foi tão bacana, assim, quando você fala, né, do seu amigo que doou os direitos autorais do livro e que puderam construir mais uma casa, né? Então, às vezes, as pessoas podem não me entender. Poxa, vocês vão doar os direitos autorais, né? Tipo, para que vai servir isso? Eu falei, para isso, olha aqui o testemunho vivo, né? Porque a gente sabe, no caso, assim, o nosso livro, ele sai como um livro de uma literatura para a infância e juventude, né? Que é um livro que a gente quis que ele chegasse primeiro na infância, mas ele vai falar para todas as infâncias dentro da gente, né? Então é um livro para muitas idades, no final das contas. Mas dentro da literatura infantil, existe todo um mercado do livro ser adotado nas escolas, existe todo um mercado de compras governamentais. Então esse livro vai poder chegar, se ele, né, adentrar dentro desse universo de uma compra,
para muitas crianças, e muitas pessoas vão ler esse livro, vai ter lá uma página da fraternidade, as pessoas vão poder... Então a gente vai ampliando os olhares, a gente vai ampliando as ações e vai entendendo, né? Porque esse livro, o tempo que ele existir, os direitos autorais vão para os projetos da fraternidade no Brasil. A gente falou, vocês podem usar, é de vocês fazem o que vocês quiserem, né? A gente está entregando. Porque eu acho que é uma questão da gente ter uma coisa que você falou que eu achei que foi lindo e que eu acho fundamental. É a gente ter uma responsabilidade com aquilo que a gente aprende e devolve para a vida, né? O que que eu aprendi, o que que eu estudei e que eu posso devolver, sobretudo para um lugar que precisa tanto, né? Foi tão bonito quando você falou isso. Vocês chegam agora para a gente, Ana e Cris, e todo o grupo que escreveu esse livro. De antemão, eu quero agradecer de coração. Nós estamos num momento muito importante. Nós estamos criando, dentro do Retrato de Esperança, o CETC, que é chamado de CETEC, né? CTC, ou CTC, que é o Centro de Educação e Transformação Catingueira. Qual é a ideia desse centro? A gente quer poder utilizar os recursos que vêm desse livro de vocês, né, para a gente poder realmente manter esse centro funcionando. Eu vou contar aqui só um relato do que aconteceu com a gente há 4 anos atrás. Nós chegamos em uma comunidade e tinha 7 crianças e 10 adultos. Os adultos eram a mãe, a mais velha, tinha 53 anos, ela só estudou até a 4ª série. Até a 4ª série, e aí, porque ela, muito nova, né, no interior, no sertão, para você ir até a cidade, quando você morava quando você mora na roça, era muito difícil. Então você estudava até a 4ª série, porque era somente até onde a escola rural tinha a série. E aí você continuava ficando ali no multisseriado, e se tivesse condições, você ia para a rua. E os pais dessa mulher, de Dona Maria, eles tinham condições, mas eles eram muito antigos, assim, eles não queriam que a filha estudasse. Então, essa filha engravidou, né, e eles botaram essa filha para fora. Essa moça, Dona Maria, essa senhora, ela não tinha para onde ir, foi morar dentro de um lixão. E aí lá ela teve outros filhos que tiveram netos, e esses filhos e netos não tiveram a oportunidade de estudar. E nós chegamos nessa comunidade e começamos a levar o alimento. Porque eu perguntei para os meninos se eles estudavam. E eles falaram assim, tio, ou a gente come, ou a gente estuda. Na hora que ele falou, eu não entendi muito bem o porquê daquilo. Mas fui refletir sobre isso depois e entender, e descobri que o carro de lixo chegava às 10 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Se eles fossem à escola em algum desses horários, eles perderiam a hora de pegar a comida. Então eles não teriam que comer no restante do dia, da tarde ou à noite. E aí eles deixavam de estudar para poder catar o seu próprio alimento. E aí eu decidi fazer o quê? Falei, se o problema é comida, vamos levar alimento. Comecei a levar 2 cestas básicas por semana para eles. Colocamos eles na escola, eram 7 crianças. E um certo dia, eu volto a essa comunidade e estou lá fotografando, conversando com as pessoas dela, e chega essa criança chorando, 3 crianças chorando. Isso era de tarde, com a farda da escola. Eu perguntei para eles o porquê eles estavam chorando. E aí eles falaram assim, tio, é que a professora, e você, Cris, eu acredito que vai sentir e talvez entenda, né, o que eu vou dizer, e dói falar sobre isso. Ela falou assim, a Clarinha falou assim, tio, é que a professora pediu para os meninos da sala fazerem silêncio, porque senão eles iam ficar igual a gente que mora no lixão. E aí ela falou para mim que não voltaria mais para a escola porque a professora estava usando eles como referência de algo ruim. Ou vocês fazem silêncio, ou vocês vão se tornar igual essas crianças que moram no lixão. Quando eu lancei
o meu primeiro livro, que é o Retrato de Esperança, nós vendemos todas as unidades em menos de 3 meses. Foram poucas, mas foi o suficiente para transformar a vida daquelas crianças. Eu não me imaginava que 4 anos depois eu encontraria novamente uma criança, né, que nós demos o suporte inicial para que tivesse uma vida digna, uma vida melhor. Essa criança estava passando algumas semanas atrás na rua, né, lá nessa mesma cidade, e ela me grita. E ela me dá um abraço e fala assim, olha, eu tô já no ensino médio. Então, quando as pessoas questionam umas para as outras, qual é o poder de um gesto simples, tanto do bem quanto do mal? Na cabeça da professora, para ela foi um gesto simples, talvez, falar aquilo para a criança. Para ela, pode não ter surtido nenhum efeito para ela de imediato, mas para aquela criança, poderia desviar a vida dela de um curso lindo. Uhum. Já o gesto de amor é fazermos exatamente aquilo que podemos fazer. Tem uma frase que eu costumo dizer, né? Eu pensei nela desde quando eu lancei o projeto, que era: o que pode ser pouco para você é muito para muitos. E eu fiz justamente essa frase porque eu ouvia das pessoas na minha cidade, no meu interior, falando assim, mas tu só leva a cesta básica para o povo? Eu falava, é só o que eu posso. Eu queria dar uma qualidade de vida melhor, mas ainda não posso fazer isso. E hoje, depois de 7 anos, eu me vejo construindo escolas, construindo ecovilas. E é o que eu falo, é necessário nos permitirmos abrir as portas iniciais, mesmo que sejam pequenas. Vamos entrar nelas, aceitá-las e unir forças. Então eu quero agradecer muito a vocês, as pessoas que estão nos assistindo, que possa comprar esse livro incrível. E quem sabe, eu estou lançando meu 3º livro agora em junho, quem sabe nós não lançamos esse livro juntos, né? O de vocês conosco aqui. Será um prazerzaço. Não, já estou vendo a hora que eu vou para aí contigo, assim, porque é tanta emoção, né? Tô um pouco até atordoada aqui, porque assim, tá passando um filme na minha cabeça, sabe, Bismarck? Porque às vezes eu paro e penso assim, gente, tem tanta coisa ainda para fazer, vai dando uma agonia como se a gente fizesse pouco, sabe? É que a gente vai ampliando o nosso olhar, vai conhecendo mais pessoas, vão conhecendo agora todos os projetos da fraternidade, vai dando quase uma angústia, assim, sabe? De você falar, meu Deus, eu não tenho tantos braços, né? Mas aí a gente lembra daquilo que você acabou de falar, né? A gente abre uma portinha. Essa portinha a gente não sabe, porque a gente não sabe onde esse livro vai parar, né? A gente não sabe o que é esse livro, que é um livro que tem pessoas, autores de todas as regiões do Brasil. Então tem uma diversidade de olhares. O tema é portas, mas as histórias são completamente diferentes. Tem porta hoje a gente tem tudo que é jeito, né? De tudo que é jeito. Tem porta engraçada, tem porta mais reflexiva, tem porta, né, de todas as maneiras, né, desde as mais concretas às mais abstratas. E a gente não sabe, né, aonde esse livro vai parar, quem vai comprar, se ele vai para uma grande compra e se isso chega para milhares de outras pessoas, né? E eu lembro quando a gente fez a primeira live com... Oh, meu Deus. Com Wagner. Estava vendo a carinha dele aqui, o nome dele me fugiu. Né? Que eu falei assim, a gente tem que ter um livro contando essas histórias todas da fraternidade, né? Dessas crianças da fraternidade, que é meu grande amor, assim, é trabalhar com crianças, jovens e livros, porque eu acredito nas crianças, sabe? Eu acho que a gente tem que dar vez e voz para as crianças. Os adultos precisam aprender a ouvir as crianças. As crianças sabem muito. Os adultos é que ficam achando que é coisa de criança, né? Fala, Cris. Eu queria pontuar que, assim, eu como estou há 36 anos em sala de aula, a gente tem muito essa primeira percepção da revolta, quando você vê uma professora dizer esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, essa professora, ela retrata
o senso comum, que a gente finge que não vê. Aquilo que está escondido por trás, você tem que ser alguém na vida. Né? Eu espero que você seja alguém na vida, senão você não vai ser nada. Quando, na verdade, nós já somos porque existimos. Então, veja, dar voz à criança é ouvir isso que essa menina falou, que ela conseguiu verbalizar e que gerou essa potência de outras ações, né, que você agora traz para nós, porque isso é fundamental, porque muitas dessas crianças não têm voz, não conseguem se fazer ouvir. E não Então, tem o acolhimento, né, Cris? Exato. Então, é muito importante que a gente, enquanto educador, que foi o que eu falei, não adianta você ter todos os títulos quando você não tem o principal, que é esse olhar amoroso para o teu próximo. Entender o outro como um semelhante a você, independente daquilo que você julgue que seja ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido, né? Eu tenho certeza que a Dona Maria, quando ela está lá cuidando dos animais dela, ela é alguém que se sente realizada, porque ela faz a diferença para esses seres, sabe? Para o entorno disso tudo. Então, essa que é a grande questão. E esse livro, eu sempre coloco nas postagens, é muito mais que um livro. É um sonho coletivo de 2 turmas da Ana Cláudia, mas ele é um livro que já ultrapassou a fronteira da sua materialidade enquanto livro. Ele agora, eu às vezes enxergo esse nosso projeto quase como uma missão. Aquilo que eu, como você disse, pequenininha, falando aqui de Petrópolis, uma cidade que está tão machucada com a chuva, onde tanta gente perdeu o seu bem mais precioso, tudo, sabe? Então, esse livro, é o que você falou, é pouco, mas é muito e é grandioso, porque esse livro vai longe, as portas estão se abrindo. Eu tenho muita, muita, muita esperança de que, para mim, que estou começando, para outros colegas que já têm uma trajetória. Você imagina, Bismarck, tem uma escritora que está há 30 anos caminhando na literatura. Imagina uma mulher que está há 30 anos, que já publicou, uma pessoa premiada, respeitadíssima, e ela está sempre com esse olhar inaugural. Você já parou para pensar nisso? Mas a vida é inaugural, Cris. E ela quer abrir portas. Depois de 30 anos, ela tem esse olhar inaugural para a vida, para dizer assim, eu tenho mais para dar. Mas o mais que ela dá, além das obras que a gente é fã, que a gente ama, é isso. É esse olhar que diz assim, vamos fazer diferente. Esse livro pode ser diferente. Não é só uma realização pessoal. Mas como é que a minha realização pessoal se transforma numa realização de tantas coletiva pessoas? Né? A gente não vai mudar o mundo? Não. Mas para aquelas pessoas para onde a nossa ajuda chegar, eu tenho certeza que a gente vai fazer toda a diferença. Eita, vamos se recompor aqui, né? Mas a vida é inaugural, gente. Tudo é inaugural na vida. A dor é inaugural, a alegria é inaugural, porque a gente vai sentir uma dor pela primeira vez, a gente vai sentir uma alegria pela primeira vez. Eu acho que se eu perder esse brilho do inaugural, sabe, Cris? Aí a vida não faz mais sentido, porque para mim o sentido da vida é a gente estar aqui, abrindo portas para o outro. Então, talvez agora até assim, né, a gente está chegando mais para o fim da live, assim, o coração fica um pouco mais quentinho, né? Porque essa certeza de que a gente está abrindo caminhos, né? Porque às vezes a gente não tem noção de uma palavra que a gente fala, de um livro que a gente escreve, do que isso vai mudar na vida do outro, né? Do que isso pode transformar a vida de alguém. Então, eu acho que, para mim, a vida só faz sentido se a gente crescer junto, sabe? Não me dá muita agonia. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, e talvez você já tenha escutado isso, Bismarck. Para que você precisa isso? Por que você está fazendo isso? Né? Para que você acabou de falar, né, Cris? Para que você com 30 anos de carreira está fazendo um livro nesse porte, pelo Catarse? Você não precisa disso. De fato, eu não preciso disso. Mas eu quero isso, porque eu acredito nisso, porque isso não é só para mim. Isso é para mim, é para vocês,
é para os projetos, né? Vai para umas... A gente não sabe para onde isso vai parar. Olha quanto bem a gente está plantando, e o bem que a gente planta, a gente colhe, gente. Está na hora de aprender isso, sabe? Quanto mais a gente planta o bem, mais o bem cresce e volta sem a gente saber. Então, eu diria que quem ainda não entendeu isso, né, Bismarck, que está na hora de aprender, porque sempre é a hora de aprender, né, gente? Sempre é o dia de começar, sabe? Aprender a fazer de um jeito novo, aprender a fazer para todos e não só para si, sabe? Eu não acredito num mundo que só eu vou ganhar, sabe? Para mim não tem sentido eu ganhar e outras pessoas não estarem, né, assim, estarem numa condição como o Bismarck contou. Né? Se eu sair daqui do entorno da minha casa hoje, eu moro em Copacabana, Bismarck, tem uma série de crianças morando na rua, né? Milhares, alguns que eu já conheço, já estreitei laços com essas crianças, com essas famílias, mas assim, eu não vou conseguir tirar todos eles da rua, mas assim, o que eu posso fazer? Tá com fome, levar um alimento, precisa coisas, eu levo livros, sento com eles, conto histórias, né? Tô contando isso para vocês aqui. Não preciso ficar contando isso para ninguém. A gente vai lá e faz, né? Porque não é para ninguém ganhar vantagem com isso, né? A vida é de acolher, cara, sabe? Então, para mim, é inaugural. E vai ser inaugural, viu, Bismarck? Pode me esperar que eu vou chegar aí, tá? Eu vou também, que eu sou dessas, hein? Vou, porque eu acho que, assim, caramba, esses fios que a gente vai entrelaçando, você vê Rio, Petrópolis, Bahia, olha só, a gente está formando uma grande rede. A gente está agora com 26 pessoas aqui junto com a gente. Quantas outras já passaram? Quantas vão ver? E vão pensar assim, cara, eu tenho que comprar esse livro. Esse livro não é qualquer coisa, não. Esse livro é mais que um livro. Esse livro é uma porta que se abre tanto para quem quer entrar nessa questão da literatura, né, nesse mundo, nesse universo, para quem quer a sua realização, mas é um livro que representa um algo a mais. Eu sou porque nós somos. Essa é que é a grande questão. E assim, você está falando isso, Cris? Eu faço parte, eu trabalho junto com jovens, né? Assim, um trabalho, né, da evangelização juvenil do Lar de Teresa, e o nosso tema desse ano é Eu Sou Porque Nós Somos, né? Então a gente vai passar o ano falando sobre isso, né? Eu sou porque nós somos, né? Se não for assim, né? Qual o sentido, né, gente? Olha, a Laila está dizendo aqui, ó, Bismarck, abram as portas da caravana para a gente ir até o Bismarck. Porque às vezes ir para uma caravana, né, como as caravanas que estão indo agora, né, que vai uma para a África, já é um pouco mais, né, complicado. Às vezes as pessoas não têm recursos para ir até tão longe, mas a gente pode ir mais perto. Bahia é logo ali. A Bahia é não logo é? Ali. 2 horas de voo tá aqui, até de carro, chega pertinho. Não é? Ana e Cris, eu quero, Ana, eu tenho 30 anos de idade, eu me sinto... Ana, ele podia ser nosso filho, olha que ponto. Podia, ele é mais novo. Ó, você tem a idade. Você tá no meio entre o meu filho mais velho e a minha filha mais nova, tá? Que coisa linda! Tem uma tia minha que eu amo muito, uma tia de coração, tá? Eu falo que é uma bisavó de coração. Ela tem 99 anos. E eu visito ela e ela é super lúcida, né? E eu visito ela e converso com ela e falo assim, eu só venho aqui te ver, te pedir a bênção e ouvir os teus conselhos. E eu me sinto mesmo uma criança, no sentido, e disso eu aprendi muito com Jesus. Jesus pede para as coisas errôneas, para as coisas más, que sejamos como crianças, mas para o amor, que sejamos como adultos. Né? E eu falo assim, Senhor, dai meu coração realmente de uma criança para as coisas ruins, porque eu não quero estar sujo. Claro, nós somos todos, né? Estamos abertos a todas as mazelas do universo, do mundo. Mas te vendo, Ana,
podendo conversar aqui com você e com a Cris, o meu coração volta ao amor e fala assim, eu quero ser igual a Ana, com tantos Imagina. anos. Porque assim, com tantos anos de trabalho, de publicações, enfim, eu sou artista, nós aqui, nós três somos artistas e trabalhamos em áreas diferentes, né? A Cris como professora, foi professora, a Luciana como escritora e eu fotógrafo. E a gente sabe como é difícil escolhermos profissões iguais a essa no mundo extremamente comercial. Eu vivo da minha arte, eu, Bismarck, vivo da minha arte. Se eu vendo uma foto, eu tenho dinheiro. Se eu não vendo foto, eu preciso procurar mecanismos para poder sobreviver. Então, quando a gente escolhe essas profissões, né, que as pessoas enxergam que não seja uma profissão tão comercial, que vai ganhar dinheiro, a gente escolhe porque a gente tem um propósito. E esse propósito é realmente possibilitar esperança na vida do próximo. Então, Ana, eu peço a Deus que eu possa ter 30, 40 anos de publicações e meu coração ainda esteja sensível a sentir a necessidade do outro, como você está tendo, tá? Eu quero te agradecer de coração por tudo isso. Então, se eu estou aqui hoje, né? Se eu estou aqui hoje conversando com vocês duas e tendo tantas pessoas que, para mim, 25 pessoas ao vivo, são muitas pessoas nos ouvindo, é porque a gente acreditou também que a gente pôde entrar pela porta da oportunidade, e que possamos levar, né, essas oportunidades para tantas crianças. Se não fosse o Evandro Teixeira, se não fosse a Clarice Lispector, e se não fosse um professor do ensino médio meu que me deu R$ 10 para poder imprimir uma foto, eu não estaria aqui hoje. A Clarice Lispector e o Caio Fábio, eles me faziam sonhar, porque quando eu li os textos dele, eu saía daquele meu mundo de sofrimento e eu viajava. Então, assim, Que lindo. o que é que podemos fazer? Tudo. E tudo é simplesmente aquilo que podemos. E às vezes é só escrever, às vezes é só tirar uma foto, e às vezes é só dar um sorriso, dar um abraço, dar um bom dia numa sala de aula, dar um abraço no aluno. É viver, é viver, é viver. Como diz Gonzaguinha, viver. E não ter vergonha de ser vergonha de feliz. ser feliz. Nossa, tô aqui te ouvindo e a emoção fica assim, dando rodopios aqui. Porque a gente, né, fecha essa conversa falando da importância do livro, né, da literatura. Porque a literatura, ela abre portas, né? Ela alarga o nosso olhar, ela alarga o nosso horizonte, ela alarga o nosso viver. Eu vou te contar uma história, Bismarck. Um dia eu estava voltando, minha mãe estava aqui ainda, não tinha passado para o outro lado da vida, ainda estava desse lado aqui da vida, né? E nós voltávamos para casa, a gente tinha ido jantar e chovia. E voltávamos andando, ela assim, já mais velhinha, de bracinho dado comigo. E eu passo e vejo uma família embaixo de uma marquise, uma mãe com 3 filhos dormindo ali. E eu olhei, o olhar da criança cruzou com o meu olhar, né? Aí eu falei, bom, agora eu não posso fazer nada. Deixei minha mãe em casa, voltei, era tudo muito perto, né? Entrei na minha casa, peguei um livro e voltei até lá. E me abaixei, assim, na altura do olhar da criança e falei assim, eu trouxe uma história para você, posso te contar? E aí é uma história que se chama Fada Bebê. E que diz assim, que toda vez que nasce um bebê no mundo dos humanos, nasce uma fada bebê no mundo das fadas para cuidar das crianças. E aí me deu um treco, eu sentei com a menina, a mais velha, porque a menorzinha acho que dormia, o menino estava meio assim de lado, mas depois ele ficou prestando atenção. E eu dizia para ela que ela nunca se esquecesse disso, que existia uma fada bebê, mesmo que ela não enxergasse. Né, assim, então, sei lá, eu plantei uma esperança ali, achando que nunca mais eu ia ver aquela família. Bom, voltei para casa. Aí voltei para casa e falei assim, você é uma estúpida. Como é que você leva um livro e não pergunta se eles estão com fome? Aí voltei lá de novo. Falei, me desculpa, eu não perguntei se vocês estão com fome. Ela falou, não, minha filha, muito obrigada. Uma senhora trouxe comida pra gente. Falei, a senhora vai passar a noite toda aqui? Ela falou, vou. Então tá, amanhã eu volto com o café da manhã. Aí acordei, fui à padaria, comprei pão, vim em casa, botei manteiga, botei queijo, botei presunto, fiz um litrão de Nescau, peguei uns copos, levei. Aí no caminho tinha um senhor
Aí eu falei, o senhor tá com fome? Peraí também que eu vou buscar um pão pro senhor. Aí sentei com eles, conversei, esqueci o mundo à minha volta, assim, né? Fiz ali o café da manhã com eles, fui-me embora achando que nunca mais eu os veria. E depois eu os vi por muito tempo, eu tive a oportunidade de ajudá-los, mas depois com a pandemia eu nunca mais os vi. Mas eu, nas minhas orações, aquela família está lá todos os dias, porque era uma família extremamente unida, de princípios, sabe assim? Eles eram extremamente amorosos, as crianças super educadas, sabe? Então, assim, que vontade que eu tinha de poder estar com eles de novo, mas eu tenho certeza que daqui de onde eu tô, eles sentem meu abraço, que a fada bebê Com tá lá na certeza. cabecinha, né? É isso. Sem amor não tem. Qual o sentido, né? Não faz sentido, não tem sentido. E Então, ó, você que sai Bismarck. ganhando, né, Ana? Que, na Oh, verdade, quem sai ganhando é a gente. Você nutriu aquela família de arte, de leitura, de fantasia, de pão, mas você se nutriu de um sentimento que só quem tem esse olhar para o outro se nutre, sabe? Que é um sentimento de pertença. A gente pertence a essa existência, a essa espécie. Nós somos um, sabe, Ana? Então, assim, eu ouço você falar, ouço Bismarck. Gente, eu uso lente de contato, eu estou aqui me segurando, né, porque eu acho que eu falo assim, cara, é para deixar a emoção aflorar. Porque esse sentimento que a gente ganha de pertença, de pertencimento, é isso que faz a diferença nesse mundo. Foi isso que fez o menino resolver que queria ser fotógrafo. coisa mais linda. Menino queria ser fotógrafo. E ele sonhou, ele ousou sonhar. E isso Que bom. é que faz toda a diferença. Que É o bom! sentido da vida, né, Bismarck? O sentido da vida é esse. Sem sentido para a vida não tem sentido, né? Então, olha, meu querido, muito, 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 muito obrigada pela sua história, por você existir, por você fazer a diferença, por a gente poder estar perto de você cada vez mais, né? Podendo participar dessa partilha, dessa ajuda que não é de todos, né? É muito bonito. Então, olha só, assim daqui, te abraço e respeito absoluto, admiração profunda já por esse trabalho, por tudo. E 18 Coisa. histórias estão esperando por vocês. 18 portas. Umas se abrem, outras se fecham, mas para E descobrir a minha, sabe, tem que Bismarck, fala de uma encontrar. menina inventadeira, É. porque é um pouco da minha história. A menina inventadeira era uma menina que ela tinha muitas ideias quando ela era pequena, né? E aí, de tanto ela inventar, um dia ela acabou virando escritora, né? Mas aí vai ter que ler a história para saber como é que ela vira, o que que acontece, né? A minha já é Vamos de ler essa criança história aqui no levada, sabe, sertão da Bahia. Bismarck? Porque eu gosto desses meninos levados. Esses meninos que subvertem a ordem, que dão a volta nos adultos. A minha já é desse Aqui estilo. tá cheio. Aqui A tá gente cheio vai de levar o criança assim. livro, vamos levar para contar aí pessoalmente. Ah, Pode é. escrever. É. Aqui nós temos milhares de crianças que a gente acha que são mais adultos que nós na esperteza. Eu falo, eles são incríveis, eles são incríveis. Venham à As Bahia, crianças eu sabem espero. tudo. Venham lançar esse livro incrível aqui à Bahia, no Retratos. Eu me deixo disponível em poder articular qualquer movimento aqui. Então, quem sabe o Mateus Aleluia não faz parte de um momento Oh, incrível como esse. A gente pode lançar em Cachoeira, que é recôncavo da Bahia. A gente pode lançar no Canudos, que é uma cidade histórica. E a gente pode lançar aqui em Jacobina. Será uma honra já? partilhar com vocês esses momentos, tá? E poder falar de poesia, de amor. E além de tudo, gente, além da gente fazer tudo isso, que é poesia, amor, contos, é poder usar tudo isso para transformar vidas e dar dignidade a pessoas que estão excluídas de uma sociedade que pertence a todos nós, né? A todos nós, a todos nós. Que possam me seguir em amor. Gratidão a todos vocês, tá? Gratidão. Querido, Viva!
Muito obrigada. Muito, muito, muito. Aqui, ó. Te abraço Prazer, daqui. Ana. Obrigada, É, Bismarck. O que que a Bahia honra. tem? A Bahia Tem tem Bismarck. retratos de esperança, gente. Vem com Um a gente beijo, abrir gente. portas. Beijo grande, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.